Josué 14, versículos 12 e versículo 13. Isso, Deus abençoe vocês, a sala de vocês vai ser uma bênção lá hoje, tem muita coisa boa, palavra, pipoca, suco gostoso, está lá para vocês. A palavra de Deus diz assim: agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, Josué, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Enaquins grandes e fortes, cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como Ele prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrão, em herança. Sente-se, por favor. Então, o louvor também, se quiserem, daqui a pouquinho vocês vão voltar para dar continuidade. A liturgia mudou um pouquinho hoje, né? Muito bem, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem ficar aí, são bem-vindos. Vocês vão orando por mim, a mensagem vai ser melhor. Coisas que eu preciso de intercessão, né, Bruno? De oração, graças a Deus. Essa palavra dá-me, ela é muito interessante para mim. Porque quando a gente pede é porque a gente quer ganhar alguma coisa. E eu comecei a lembrar de algumas pessoas que pediu, dá-me. E uma pessoa que me veio ao Antigo Testamento aqui para mim, está em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Você pode observar comigo aqui no telão. Gênesis capítulo 30, versículo 1, tem uma mulher pedindo algo impossível. Para quem ela está pedindo é impossível. Então aqui nós temos Raquel, a mulher de Jacó, e ela então está olhando para o marido dizendo: olha, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Se você quer bem entender esse contexto que você conhece, eu sei que você é muito estudioso da palavra de Deus, nós temos o versículo seguinte, que diz o seguinte: então Jacó se irou contra Raquel e disse: ó mulher, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impedirei frutificar? Ele está dizendo: você não deu a luz ainda, tem alguma razão para isso. Mas ela está pedindo: me dá filhos. Ana também pediu: me dá filho, Deus, eu preciso gerar. E é interessante, a segunda pessoa, eu quero ouvir com vocês do Novo Testamento, porque tem uma pessoa em João capítulo 4, versículo 15, que tem a mesma expressão usada aqui por Calebe. Ela também está pedindo, a mulher está na beira do poço. João capítulo 4, versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar essa água, me dá. Nós vimos que Raquel pediu, que a mulher samaritana de João 4 pediu, e nós estamos diante de uma outra pessoa em Atos capítulo 3, versículo de número 3, tem alguém aqui também pedindo. São pedidos diferentes, gente, são pedidos diferentes, mas são pedidos. Você tem pedido alguma coisa para Deus? Você tem falado: me dá nessa necessidade. Essa mulher precisava ela sabia o que era pegar o seu cântaro e buscar água naquele lugar. Essa mulher era uma mulher falada na cidade, ela nem gostava de sair de casa. Raquel, ela precisava de filhos, porque era mulher amada, mas não tinha filhos. E agora aqui nós estamos em Atos capítulo 3, versículo 3, que vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que desse a eles esmola. Ele diz: me dá-me o quê? Filhos, dá-me água e dá-me dinheiro. 3 pedidos diferentes. Mas todos esses 3 pedidos têm uma necessidade daquele que pede. Agora nós estamos diante da palavra de Deus aqui em Josué capítulo 14, versículo 12, que nos introduz aqui um homem velho, idoso, com 85 anos de idade, pedindo uma coisa impossível. Mas ele não está pedindo nada de graça, ele está indo ao encontro de uma palavra que fora dita por alguém que era um homem de Deus, Moisés.
E ele está trazendo a memória. A Bíblia diz assim, o profeta Jeremias foi um homem muito sofrido. E ele começou na sua lamentação a reclamar tantas coisas. Ele chegou ao ponto de dizer que Deus moeu os dentes dele como cerol. Ele diz, eu sou um homem angustiado e atribulado. Mas chega um ponto na palavra dele que ele diz o seguinte: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É que as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém, querido irmão? Renovam-se a cada manhã. Então nós temos aqui esse homem. Vamos voltar para Josué capítulo 14, versículo 12, versículo 13. Nós temos a lembrança que nós temos, versículo 12, versículo 13, ele está pedindo, me dá. O que ele está pedindo? Hebrom. Mas tem algo interessante aqui que nós precisamos reportar. Ele foi um dos 12 espias. E é muito interessante que 10 espias trabalharam a incredulidade e a desobediência. O que tem de notícia ruim na sociedade, inclusive o que tem crente que desanima os outros, não é brincadeira. Eu vou para a oração, irmão. Talvez Deus me atenda. Cuidado com o que você fala, você e a sua boca grande. Cuidado com o que você diz, porque a palavra tem poder. A palavra de Deus diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É preciso que dos seus lábios saiam palavras de edificação, nem que sejam questões operantes para a vida das pessoas. Palavras reforçadoras, porque o reforço aumenta a frequência do comportamento daquele que ouve. Ele age, ele modifica o ambiente onde ele está. E é interessante que a palavra, quando ela é trazida também, ela gera vida, porque a palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida também. Então o que aconteceu aqui é que os 10 espias fez o coração do povo derreter. Os 10 espias contaminaram o povo. Os 10 espias tiraram o foco da bênção espiritual. Eles não souberam trabalhar o coração do povo. Eles olharam só para o material. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma história interessante. Eu acho que é uma história com E mesmo. É de um homem que estava internado em um hospital. E ele tinha fraturado a coluna, estava muito doente e ele não podia movimentar. E tinha um senhor que todos os dias ia ao quarto dele. O senhor, vamos dar um nome hipotético, ele de João. E o homem conversava com ele e ele dizia o seguinte: eu queria tanto ver as pessoas. E o homem ia até a janela e contava para ele tudo o que via. Aqui tem um parque de diversões. E tem crianças brincando. E contava as crianças pegando o balde, colocando areia no balde, brincando, brincando e brincando. E ele ficava encantado em ouvir a história das famílias. Aquele homem sumiu. E o dia que aquele senhor melhorou a coluna, o médico disse: você pode ser sentado na cadeira de rodas e alguém pode te conduzir no corredor. Ele disse: eu quero ver agora a janela, me levem à janela. E quando ele olhou a janela, ele viu que tinha um paredão. Tinha um edifício grande, cinza, e não via nada de lá. Bem do lado do hospital, da janela do hospital. Ele perguntou para a enfermeira: quanto tempo construíram esse edifício aí? Eu falei: esse edifício aqui tem mais de 30 anos. Eu não estou entendendo nada. Aquele homem todo dia me contava. O homem era deficiente visual. Ele falava do que a fé dele permitisse que ele falava. Ele falava como Bartimeu, sentado à beira do caminho, enxergava mais do que os discípulos de Jesus, que dizia: cego, tolo, cala a tua boca, para de incomodar o mestre, como aqueles mesmos que falaram para também as crianças não incomodarem o mestre. Amém, gente? Olha comigo aqui para você ver também, nós temos 10 espias cegos, que começou a tirar a foco do povo: vou fazer aquela prova, você não vai passar.
Eu vou conseguir, você não vai conseguir, ninguém consegue. Esse tempo de pandemia, as coisas estão muito caras, as coisas estão multiplicando, o combustível está mais caro, que vida terrível. Ei, meu irmão, dá um brado de vitória. Diga, não, eu não aceito essa palavra de derrota sobre a minha vida. E tem mais um ponto aqui agora, que os Enaquins eram pessoas gigantes, homens fortes. Mas não importa o tamanho do problema. O que importa é que com fé nós vamos enfrentar os problemas. Nós vamos enfrentar a pandemia, enfrentar as dificuldades. E Caleb resolveu crer em Deus a despeito do tamanho dos homens ali. Os homens carregavam caixas de uvas gigantes. Ele prometeu a ele mesmo. E ele teve fé para cumprir o que ele prometeu. Eu vou contar a verdade do que eu vejo aqui. Deus usa o Espírito Santo para nos lembrar das promessas dele. A gente cantava um cântico na igreja que dizia: de Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. O humano cessa. E os crentes cantam assim: de Deus muito firme são as promessas, mais firme que as... Ai. O afinando vai até cair, né? As promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, amém? Vão se cumprir nas nossas vidas. Os pés deste homem havia pisado aquela terra de gigantes. As sandálias dele haviam pisado ali. E no dia ele lembrou do que Deus havia prometido. Caleb, eu sou contigo. Ele ouviu essa voz por 40 anos. E quando em Canaã, ele pôde atravessar o Jordão na ribanceira, ele pôde entrar nas cidades como em Jericó, ele pôde ver as muralhas cair, os carros caindo, e quando ele chega e vê o monte, ele fala: hoje é o dia da minha vitória, aleluia. Eu recebo em nome de Jesus. Por isso que é importante obedecer em meio à tormenta, em meio à dificuldade, porque Deus renova as nossas forças. Se tem uma coisa que eu queria na vida, é saber cantar e tocar. Deus só me deu de ser um negão exibido. Exibido eu sou, mas não canto, não toco nada. Ontem o meu irmão entrou na minha sala, meu irmão já tem mais de 70 anos, e eu peguei o saxofone e toquei um hino para ele. Falei: Deus, não deixa ele pedir o segundo, que eu só sei tocar um. Só sei tocar um, fica por aqui, né? Então eu vou dizer a você: as minhas forças estão seguras, ancoradas em Deus. Não é no que as pessoas falaram. Por que você está ancorado no passado? Por que você fica lembrando dessas palavras malditas com hífen, que se tornaram palavras malditas juntas na sua vida? E por que você não olha como a águia? Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem prometido para nós. Nós somos peregrinos aqui. Não é aqui o nosso descanso, é além do rio, é além do sol, mas é além do sol que tem uma terra que eu vou pisar como Caleb pisou e dizer: essa é a minha herança, Jesus. Mas é preciso ser valente aqui, é preciso ser valente aqui neste lugar.
A palavra de Deus diz o seguinte: essa terra é sua, você vai lutar por isso, você vai tentar. Eu vou entrar nesse negócio, Deus está dizendo. Você pediu, eu vou entrar. Eu tenho que expulsar os gigantes para que eu possa entrar. E há muitos gigantes psicológicos desse negócio. Há muitos estorvos, muitos impedimentos. E há muitos perigos para quem está andando no deserto. Ei, muitos perigos para quem está andando no deserto. Primeiro, perigo de perder a fé. Porque no deserto tem serpentes abrasadoras e no deserto tem Coré, Datã e Abirão. E Coré, Datã e Abirão vive para infernizar a cabeça do povo. Eu não sei que meio de comunicação é isso, que faz esse papel, ou de pessoas que estão sempre te lembrando do seu pior. Se alguém está tirando o seu pior para fora, essa pessoa não está no centro da vontade de Deus. É você que tem que olhar e repreender o seu próprio coração, dizer: ei, camarada, foca, foca, reestrutura. Lembra de Jesus, lembra de Caleb, lembra de Paulo e Silas na prisão. Eu vou cantar o hino da vitória. Aí as pessoas vão dizer que você é louco. Que maluco é você? Qual o outro perigo que nós temos? De desanimar, gente. Tanta gente desanima, porque a Bíblia diz o seguinte, que fez derreter o coração do povo. O que é derreter o coração? É medo. Medo. Coração derretendo, ansiedade a meio, cortisol bombando no peito. Eu não vou conseguir, Deus. Outro ponto, desobediência. Quantos desobedeceram? Perigo de desobedecer, sabe o que é? É de não vou mais seguir esse caminho de obediência, de perder a fé. Volta para o centro, meu irmão. Aquele que prometeu a você é fiel e justo para fazer cumprir essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem comigo, nós precisamos de fazer acontecer no nosso coração as bênçãos do profeta Jeremias. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus, renova as minhas forças como do velho Caleb. Renove as minhas forças, porque eu sou jovem, mas meu coração está derretendo diante dos desafios. Ei, olha para mim, para de olhar para as circunstâncias, olha para Deus. Deus não desistiu de você. Renova as minhas forças, Jesus. Agora eu preciso tomar posse da bênção, mas eu preciso enfrentar os gigantes. O povo não quer enfrentar gigante. Um dos cultos menos frequentados da igreja, porque são cultos onde as pessoas estão facultativamente vindo à igreja, são os cultos de oração. E a oração que muda as coisas. É a oração que faz com que o culto do domingo seja um culto festivo, de celebração, de bênção, de alegria, que o crente tenha força de chegar em Efésios 6 e não ficar simplesmente olhando para o dia mal, mas ele primeiro, como soldado, ele pega as armaduras de Deus e coloca sobre ele, e ele pega a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, calça os pés com o evangelho da paz, a couraça da justiça e sai para a batalha, porque o dia mal existe, mas o Senhor faz que a bênção venha sobre a minha vida. Daniel venceu o dia mal. Estava visitando um casal e as crianças lá, todo mundo conversando e eu olhando da televisão deles, passando um desenho lá, e o desenho cantava uma musicazinha dizendo o seguinte, que o leão virou gatinho. Eu achei muito interessante aquilo. Falei, Jesus, faz isso acontecer na minha vida. Eu quero essa bênção para a minha vida. Eu preciso conquistar grandes coisas. Eu só tenho esse mundo aqui para ser feliz. Eu vou ser feliz no céu, mas no céu eu não vou casar. Se a minha mulher tem que fazer café para mim, tem que ser aqui, serva de Deus.
É aqui que você tem que fazer empadinha para o marido e cuidar dele com todo carinho. É aqui, né? E eu também tenho que tomar o café e comer as empadas. Não é assim, gente? Se eu tenho que fazer você ser feliz, é aqui, é aqui, é aqui. Olha para o seu irmão e diga para ele: é aqui que eu tenho que ser bênção na sua vida, meu irmão. Lá não vai ter nenhuma dificuldade. É uma grande bênção. Caleb superou tudo, perseverou. Por que muita gente sonha muito e conquista pouco? Porque desiste. Por que muita gente não tem coragem de triunfar nem como líder? Como é você como líder de proclamar? Você tem o dia da sua reunião de proclamar, é um dia de vitória ou é um dia de murmuração? Você sai realmente para a batalha como vencedor, cantando o hino da vitória? Você tem conquistado discípulos? O seu proclamar tem ganhado almas? O seu proclamar tem cantado e adorado, que os vizinhos querem saber o que é que está acontecendo aí nessa casa? É muito interessante. Caleb tinha 40 anos, quando essas palavras foram liberadas sobre a vida dele. Ei, quando você ouve que Abraão ganhou Isaac, você acha que foi no outro dia, né? Porque você vira as páginas da Bíblia, foi no outro dia? Não foi, não. Caleb esperou 45 anos para a promessa se cumprir na vida dele. É muito interessante isso. Veja comigo Números, capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, homem bravo. Oh, meu Deus, quantos servos e servas de Deus têm sido valentes, né, gente? Olha bem. Outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência, o quê? Possuirá. O que é isso aqui? Palavra. Por isso que crente tem palavra. Crente pode até assinar documento, mas ele tem palavra. A palavra disse é melhor do que o fio do bigode, que as pessoas falavam antigamente. O judeu no passado, quando ele ia fechar um negócio, diz que pegavam um carneiro e partia ao meio, e eles passavam para lá e diziam o seguinte: quem não cumprir a palavra, vai acontecer a mesma coisa com ele. Então ninguém queria ser partido ao meio. E aqui quem prometeu foi um homem de Deus, foi Moisés, legislador, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Homem de Deus que promete. Essas promessas duraram 45 anos para se cumprir na vida, mas chegou o dia. Chegou o dia que eu imagino, o dia da formatura. Eu lembro o dia da minha formatura. Nós convidamos a minha mãe, as minhas irmãs. Mamãe ainda era viva ainda, nessa época, ainda estava aqui com a gente. Lembra, Adriana? E nós fomos para a formatura. Eu já tinha passado por 2 outras formaturas, mas aquela era que eu tinha pedido mais para o Senhor. Mas eu fui todo cheirosinho, coloquei uma beca bonita, bem ajeitada a beca, e fui ali para frente. E eu tinha decorado a música que eu queria. Eram 2 músicas. Uma era uma sobre gratidão. Como agradecer, né, pelo bem que tu tens feito a mim. E a outra era do Louis Armstrong, What's a Wonderful World. E eu cantei para mim essas 2 músicas, caminhando lá para frente. E eu dizia o seguinte: que coisa linda, né? Dizia o seguinte: mas que mundo maravilhoso é esse? Como Deus está aqui comigo presente. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. E a alegria tomava conta do meu coração, que fluía rios de água viva aqui dentro do meu peito, de gratidão a Jesus pelo que Ele tinha feito. E chegou o dia da formatura de Caleb. Ele agora podia olhar. Josué 14, versículo 8. Eu quero que você veja bem comigo. O tempo não impede o cumprimento das promessas. Diga comigo: o tempo não impede o cumprimento das promessas. Você tem mão direita? Erga comigo. A minha fé está naquele que não muda, e a vitória é minha.
em nome de Jesus. Aleluia. Olha bem comigo, Josué capítulo 14, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Não desespere, busque a Jesus, busque a Deus. Deus não permitiu que o tempo diminuísse a força do coração desse homem. Ele sabia que aquele que prometeu era fiel e justo. O tempo tem que ser um instrumento de Deus nas nossas vidas para nos aperfeiçoar e não para nos derrotar. Por que o tempo está passando e você está desistindo? O tempo nos prepara. Eu ouvi uma coisa esses dias que fiquei contente. Quando eu casei, eu e a Adriana tiramos uma foto, magro, parecendo 2 pardalzinhos. E aí, de repente, agora nós tiramos uma outra foto e alguém aqui da igreja olhou e falou o seguinte: nossa, mas vocês melhoram a cada dia. Eu falei: nem tanto, mestre. Né? Mas ele disse que eu estava melhor. Você acha? Porque você está melhor, né? Cada dia, coisa linda, né? O tempo é para nos tratar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para nos organizar. O tempo, Hélida, de quem espera a Júlia. São 9 meses de muita adrenalina, né? Pouco cortisol, viu? Muita emoção maravilhosa, né? Para que a gente veja as bênçãos de Deus. Caleb sabia que o tempo não podia impedir o cumprimento de uma promessa. Caleb sabia que Deus era com ele. O tempo podia passar, mas as promessas não passam. Caleb não envelheceu espiritualmente. Ele fortaleceu o seu coração no Senhor. Josué 14, 10 e 11. A palavra de Deus diz a nós assim: eis agora o Senhor me conservou em vida. Isso aqui é gratidão. Obrigado, Deus. Gigantes, venham ver a minha vitória. Porque a gente fica com medo de dizer: hoje é o meu dia. Hoje eu vou cantar o hino da vitória. Quando você entra naquele restaurante chique, que está soprando ar-condicionado no seu rosto, e você diz: hoje é o dia da minha vitória. Mas às vezes você não vê as coisas pequenas. Ei, um homem não tropeça numa montanha. Um homem tropeça numa pedra pequena. O que faz você perder as promessas são as coisas pequenas que vão se avolumando. Dizem que a galinha de grão em grão enche o papo. É uma palavrinha, é uma coisinha. Quando você vê, você está distante daquilo que havia prometido para Deus tempo atrás. Esse homem aqui não. Olha para você ver. Agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos antes. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos de idade, da cor e muito jovem aí, ó. Meninos, gente jovem que dorme de noite e repousa de dia. Não estou fazendo nada, e o tempo está aí, e ele é o mesmo. E os gregos diziam o seguinte, que o tempo, ele era figurado como um jovem de cabelo comprido, asas dos pés, e ele passava e nas costas era calvo e todo velho. Ou seja, o tempo passa muito rápido. E o que você está fazendo com ele? Não desperdice as oportunidades. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Hoje é o tempo de amar, hoje é o tempo de conquistar, hoje é o tempo de dizer: eu não abro mão daquilo que Deus me prometeu, Carlos. Aleluia. Olha bem comigo. Eu estou forte. Oh, glória a Deus, me dá essa unção, Jesus. Eu estou forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou.
Qual era a minha força naquele dia, tal é agora, para o combate, tanto para sair como para voltar. Eu vou e vou voltar. Ele está profetizando sobre a vida dele. Eu não sou um desastre. Eu sou uma bênção de Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão envelhecendo espiritualmente? Ei, filtra, guarda seu coração. Guarda de gente que você sabe que está sempre fazendo a mesma coisa com você. Você não vai destruir a minha fé. Você faz isso até para aquele parente que chega na sua casa e começa a bisbilhotar tudo que você compra. Invejoso igual não sei o quê. E você fala, está amarrado em nome de Jesus. A vitória é minha, o que Deus me prometeu, Ele há de cumprir. Amém? Em nome de Jesus. Caleb obedeceu, gente. Ele seguiu o Senhor. Números capítulo 13, versículo 30, por favor. Então Caleb fez calar o povo. Era jovem, fez calar o povo. Era velho, fez calar o povo. Capítulo 13, versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E qual era o cenário aqui? O cenário aqui era de desânimo. Ei, levanta a sua voz na sua casa na hora do almoço. Fala uma palavra profética para a sua família. Diga o contrário. Cabe a Deus cumprir, mas cabe a você exercitar a sua fé, em nome de Jesus de Nazaré. Então nós encontramos o seguinte, que Caleb possuía fé na profecia, porque Deus falou, e o que falou é fiel e justo. Números capítulo 14, a partir do versículo 7, Deus havia prometido, e ele era um homem de princípios, um homem que foi educado junto de Moisés, porque Caleb anda junto com Moisés e Josué. Caleb não anda junto com Abirão. Com quem que você anda? Se você anda com o crítico, você vai aprender a ser um Ari Toledo na vida. Tudo é motivo de graça, mas se você tem seriedade e foco, você vai rir, vai brincar, mas a maior parte do tempo, eu tenho um sonho. Lembra-se bem de Martin Luther King Jr.? I have a dream. Eu tenho um sonho em que as crianças negras sejam tratadas como as crianças brancas, e que a pessoa não seja julgada pela cor da pele, mas que seja julgada pelo seu caráter. E aqui tem um homem que tem um sonho também. Capítulo 14, versículo 7, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar. Olha o que eles estão falando. Disseram que os homens eram como gafanhoto e que a terra cuspia fogo. Você viu que mentira é essa? Ele está dizendo: a terra é boa, terra de bênçãos. Amém, gente? Terra que mana leite e mel. Terra boa, mas é terra muitíssimo boa. Erga sua mão direita comigo com voz profética. Diga comigo o seguinte: a minha vida é terra fértil, e a semente que o Senhor plantou há de germinar. E se as suas duas mãos podem ficar agora soltas, você aplauda Jesus pelas promessas que Ele tem cumprido e feito na sua vida. Aleluia. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, aqui está a questão. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele fará entrar a nossa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes. Ei! Rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra. Por que o crente tem tanto medo? Você já começa o jogo perdendo de 1-0, meu irmão? Você é servo de quem? É de Jesus? Você chega ganhando para a honra e glória do nome dEle.
olha bem, não tema o povo dessa terra, porquanto como pão as podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Você pode ler comigo? O Senhor é conosco? Vamos lá? O Senhor. Para a leitura de ensaiar, ficou mais ou menos. Vamos todos nós? O Senhor. Não tema, não tema, não tema. Números capítulo 14, versículo número 24. Houve outro espírito nele. Era um homem de princípios, não era um homem de olhar para as circunstâncias e nem para gente que não tem princípios. Quem está falando? Quem está falando? Você ouve a Deus ou ouve as pessoas? Deus coloca fé no seu coração, você sai do culto do domingo à noite com o coração pegando fogo de adoração ao Senhor. Primeira ligação que você recebe, meu irmão, a sua fé acaba. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda, filtra. Essa palavra não vai entrar no meu coração. Caleb ouvia Moisés. Ele respeitava, ele obedecia. Ele agiu como Josué. É tanto que só os dois entram na terra prometida. Promessa feita é promessa cumprida. E milhão de pessoas saiu do Egito. E só 2 entram. É uma maravilha, é o primeiro e o segundo lugar. Eu agora não vou exigir nada, que esse homem poderia ter exigido tudo. Ele diz não. Se você observarem os homens de princípio de fé, você olha para Abraão, Ló, olha para as campinas e diz, tudo é meu. Diz, pega meu filho, pode ficar com tudo para você. Porque naquilo que Deus prometeu a Abraão, ele iria prosperar. A prosperidade vem como uma bênção de Deus, e a prosperidade ela é integral. Ela não é só pelo carro que a pessoa tem, nem pela casa que mora, mas é prosperidade na família. Olhar para os filhos e ver a bênção da promessa de Deus, para o namoro, para o noivado, para o casamento. Olhar e dizer, Deus é comigo. A força dele estava em Deus. Olha Josué capítulo 14, versículo 12, para você ver. Ele pede um monte. Ele pede Hebrom. Ele não era um homem tremendamente extraordinário assim. Ele foi um moço que destacou no meio da geração dele. Eu quero concluir essa palavra te fazendo um convite. E o meu convite para você, em 1945, eu acredito que sim, os pracinhas brasileiros, que tinha como lema uma cobra fumando, foram enviados para a Itália lutar como Adolf Hitler, homens que estavam acostumados a comer jabá aqui no Brasil, que nunca tinham pego num rifle. Os alemães estavam em cima de um monte, do cume de um monte chamado Monte Castelo, não era isso? E daqui de baixo você sabe bem que uma pedra não rola morro acima, ela rola morro abaixo. E bala de cima para baixo, de cima você vê o inimigo. E rastejando aqueles homens simples, nordestinos, homens do sudeste do Brasil, eles subiram o Monte Castelo e tomaram o Monte Castelo e derrotaram as forças do Hitler lá em cima. Eles não temeram. A canção do Expedicionário diz uma coisa, aquela mais ou menos assim: você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. É um brado lindo. Mas tem alguém mais extraordinário do que os pracinhas aqui, que é Caleb.
E tem alguém mais extraordinário do que Caleb, que é alguém que se prepara para subir um monte, que é Jesus. O povo está dividido na igreja. 10 olham para a terra e 2 olham para o Senhor. Nós estamos sendo desafiados hoje. Olha para a montanha e profetiza sobre ela, porque às vezes há momento de desânimo na nossa vida. E quando Jesus foi para o Getsemane, ele teve medo, e ele precisava vencer aquela montanha. E ele subiu, ele enfrentou o diabo cara a cara naquele lugar. Ele suou gotas de sangue, foi o suor de Jesus. E Jesus no outro dia tinha que subir um monte da caveira, e ali ele teria que dar a sua vida pelos seus vencedores daqui no mundo. Jesus disse a Deus: dá-me esse monte. Caleb foi honrado em Hebrom. Ele subiu lá em cima e colocou a bandeira de Israel. E Jesus foi envergonhado no monte. Ele foi cuspido, chutado, maltratado, envergonhado, para que você pudesse ser honrado e vestir roupa de honra. Jesus te ama. Jesus subiu a montanha e disse: você é meu servo e minha serva. Você não vai ser envergonhado aí embaixo, não. Para de olhar para os 10 espias. Para de olhar para o inimigo. Filtra as palavras de maldição e receba as palavras de bênção sobre a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus passou uma noite inteira em oração, em lágrimas, por você e por mim. Subiu lá ao monte, e ele pagou o preço. Olha Marcos capítulo 14, versículo 36 comigo para você ver. Marcos 14, 36. Olha a dor do Salvador. E dizia: ah, papaizinho, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Montanha significa sangue, machucar os pés nas pedras. Tem tanto crente com pé de veludo. A Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Tantos de nós não temos mais experiência com o evangelismo, não sabemos o que é buscar alguém para falar do amor glorioso de Jesus, e tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente no vale. Eu vejo tanto crente orar no monte, mas quantos têm dificuldade de subir no monte e entender o que é a montanha? Suba, pague o preço, derrame sangue, derrame suor. Não importa o que o mundo pensa de você, se você é fraco ou derrotado, pague o preço, porque o preço maior já foi pago lá na cruz do Calvário por nós. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você.